Olá, amigos, boa noite, amigos, colegas, professores. Estou aqui mais uma vez para falar sobre formação profissional dos professores e vocação. Apesar de parecer ser a mesma coisa, existe uma diferença entre vocação e profissão. Aqui fala sobre um artigo do professor Antônio Novo, professor do Instituto de Educação e reitor da Universidade de Lisboa, Portugal. O primeiro passo aqui sobre a nossa profissão é nós reconhecermos que existe um problema. E o problema é um problema de formação de professores. E o único problema não é apenas a falta de apoio. Existem várias condições ao qual temos um problema a percorrer. Outro dia, ouvindo um comentário do jornalista da Globo, Alexandre Garcias, ao qual ele falava sobre o assunto. E ele dizia que a profissão de professor anda tão desprestigiada que os próprios professores têm vergonha de falar que são professores. Muitos se intitulam como pedagogo ou como educadores. Lembrando que educadores são os pais e responsáveis, né? E o profissional da área de educação, ele sempre serão professores. O artigo diz que até os próprios professores universitários, ele desmotiva os professores de licenciatura, os jovens que estão se ingressando na área de professor. Então existe aí uma desmotivação, uma falta na política e até mesmo na comunidade ao todo. Os próprios professores veteranos, eles não dão apoio nem incentivo. Eu trabalho na área de professor, sou professor numa escola militar e vejo o qual é grande desafio. Não só o desafio salarial, como a falta de apoio. Temos um currículo que ele é construído pelos próprios políticos, ao qual sequer conhece a educação. Alguns deles nunca nem foi numa escola para saber qual é o processo da educação. Então existe aí um grande desafio nessa área. É bom salientarmos que, e aqui tem no artigo, tem um exemplo, né, ao qual eu achei interessante, é que na faculdade de medicina de Harvard, lá os profissionais lá, eles têm uma filosofia ao qual quando os jovens se ingressam na área lá, eles já entregam para o jovem cada um jaleco. Os estudantes de medicina são convidados a participar de uma sessão, né, no hospital, ao qual a maioria dos profissionais lá, médicos, são professores da faculdade de medicina. Eles lhe vestem ali com os jalecos, os estudantes passam a vestir a pele da profissão, ao mesmo tempo em que os seus futuros colegas lhe dizem: a vossa formação também é de nossa responsabilidade. Ou seja, existe aí um engajamento de todos os lados, dos colegas, os próprios professores com esse incentivo. Né? Por outro lado, continuamos a ter muita dificuldade em diferenciar os professores, reconhecendo o papel que os professores mais capazes podem e devem assumir junto aos jovens que estão ingressando nessa carreira licenciatura de professor. A evolução dos professores depende do esforço de pesquisa e deve ser o centro organizador da formação continuada. Ou seja, devemos ter aquela formação continuada, quando terminar, não parar por aí. E temos aí um grande problema, que é esse desafio. Nem as escolas, nem as universidades, por si, pode formar os professores. E mesmo em conjunto, as escolas, as universidades, não são capazes de formar bem os professores sem se relacionarem com o saber que existe na comunidade, que é a escola ao qual serve. No artigo também, achei interessante, que fala sobre que não
pode haver boa formação de professores ou a profissão se estiver fragilizada, enfraquecida, se não tiver um incentivo. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da posição do docente. Então nós, como estudantes, aí, estamos engajados, alguns já são professores já há muito tempo, devemos entender que nós devemos, que a profissão nossa depende de nós. Porque se entrarmos nessa profissão já pensando no estímulo, né, dos políticos ou dos próprios colegas e até mesmo do salário, né, é bom exemplificar que aqui mesmo os professores aqui do estado de Goiás já tem o salário de dezembro, nunca receberam. Ou seja, o poder público não está dando a mínima aí para o professor. Então tem que ser uma vocação. Para ser professor hoje em dia tem que ser uma vocação. É isso aí, amigos, era isso que eu queria esclarecer aí para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!